Olá, boa noite. Começa aqui mais uma edição do nosso painel regional, sempre com você, de segunda a sexta, às 10 da noite, aqui pela nossa TV Santa Cecília, não é? Recebendo convidados importantes, debatendo assuntos que estão sempre na pauta regional e também na pauta nacional, né? E lembrando sempre que a gente, ao longo do dia, às 1h30 da tarde, tem o primeiro encontro nosso, né? Que é no painel regional Debates, também com personalidades da região e do Brasil, discutindo e debatendo os temas importantes para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, né? E, claro, os assuntos nacionais também. Painel regional, nesta edição, mais uma vez, abre espaço para discutir e debater a área da saúde, especialmente a cirurgia plástica, que, como sempre, não é, tem um avanço a cada ano, né, tem novidades importantes, avanços significativos, especialmente no Brasil, que é linha de frente nessa especialidade da medicina. Muito prazer, eu recebo aqui um amigo de longa data, né, um dos maiores profissionais da área de cirurgia plástica do Brasil e até a nível internacional, o Dr. Evaldo Bolívar, né, uma figura de extremo destaque na medicina aqui da nossa cidade, da região, como eu disse, do país. Dr. Evaldo, prazer recebê-lo, você vai prazer, bem? Estou feliz de estar, muito prazer, feliz de estar aqui. Alegria em receber aqui o Evaldo Bolívar e a companheira jornalista Verônica Mendrona vai participar mais uma vez com a gente, colaborar conosco nessa edição do painel regional. Tudo bem, Verônica? Tudo bom, Edgar, tudo bom, doutor Bolívar? Um prazer estar aqui mais uma vez debatendo os assuntos de saúde. Muito bem, o programa está gravado nessa edição, fica impossível a sua participação via telefone, mas com certeza você vai acompanhar aí uma série de informações, uma série de dicas importantes aqui na área da cirurgia plástica, aqui com o nosso especialista, né, o Dr. Evaldo Bolívar, que tem sempre informações importantes, ele que já virou esse mundo aí não sei quantas vezes, né, prestando serviços, palestras, dando palestras, enfim, né, falando sobre as novidades da cirurgia plástica. E o Brasil continua na linha de frente, não estou errado não, né, Está certíssimo, e o Brasil hoje em dia, ele é respeitado no mundo inteiro como nível de ensino em cirurgia plástica. Nível de ensino. Porque nós estamos criando coisas novas aqui no país? Não, aqui o Brasil foi um país... Porque você fala, nós temos de pesquisa, né, importante aqui, né? Porque a brasileira, a mulher brasileira é que fez isso. Porque a mulher brasileira, ela é exigente. Então o cirurgião plástico, ele não pôde ficar... Por exemplo, a europeia é mais tranquila. A europeia, para fazer uma plástica, já fica mais difícil. Mas a brasileira quer fazer. E como ela quer fazer, o cirurgião plástico teve que ir melhorando cada vez mais o padrão dele. E as cirurgias foram desenvolvidas aqui. Então, aquele negócio de falar, fazer estética, não. Quando você vai fazer uma plástica de barriga numa senhora, a primeira coisa que você tem que ver é como ela respira. Você põe ela deitada, se ela levantar a barriga antes de levantar o tórax, significa que ela respira mal. E se eu fechar a musculatura que está aberta por causa dos neném, eu faço um problema pulmonar e ela passa mal depois da cirurgia. Então, tudo isso foi desenvolvido aqui no Brasil. E o Brasil é um país que deve isto à mulher brasileira. Mulher brasileira, você tem o seu espaço aqui para iniciar os seus questionamentos aqui, tirando suas dúvidas aqui com o Dr. Evaldo. Achei muito interessante a pauta de hoje. Eu gostaria de saber, aqui na Universidade de Santa Cecília tem um serviço de cirurgia plástica. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco desse serviço, como ele tem sido feito, quantos atendimentos são feitos aqui e qual a experiência que o senhor tem colhido ao longo desses anos. Olha, a coordenação é sua, Evaldo? O serviço de cirurgia plástica é do Evaldo Bolívar. E é uma coisa interessante, porque o Milton Teixeira, o Paulo Bueno Wolff me chamou para falar com o Milton Teixeira, e o Milton Teixeira falou, Evaldo, nós temos que fazer um serviço aqui. E eu fiz o serviço e depois trouxe o Pitangui para inaugurar, depois de feito, o serviço aqui. Quer dizer que então é um serviço desde 1989, e é um serviço que tem uma importância muito grande do ponto de vista social, porque você vê, o ano passado, você pensar que foram atendidas no ambulatório gratuitamente 2.778 pessoas. É muita gente. De toda a Baixada Santista. De toda a Baixada Santista. E dessas fizeram retorno 2.154. E curativos que nós fizemos, sabe quantos curativos nós fizemos no ano passado? 2.702. E cirurgias foram feitas aqui na universidade, cirurgias
de tudo que você pensar, de mama, barriga, nariz, Lipo ruga, também? Tudo. lipo, Lipo, tudo. tudo. Foram feitas 604 cirurgias Mais de 200 e tantas por mês, por né? mês. É uma média altíssima, né? É uma coisa muito interessante. Serviço muito bonito prestado aí. As cirurgias, aí, quando são indicadas, casos cirúrgicos são levados à sua clínica, é isso? São levados no Realizados lá. hospital, que o Hospital. hospital é aparelhado. Na realidade, aqui no Brasil tem 2 hospitais só que fazem só cirurgia plástica. Um é no Rio, chama Hospital da Plástica, e o outro é aqui do Santa Cecília, que é a Santos Day Hospital. E o interessante é que a grande vantagem é que, por exemplo, é um hospital que não entra infecção, porque nada infectado entra lá. É uma outra coisa também, quer dizer, o pós-operatório você não tem... Dá mais segurança para o paciente. Mais segurança. E outra coisa, os anestesistas são treinadíssimos com a cirurgia plástica. Então, por exemplo, o que trabalha comigo, ele está 42 anos trabalhando comigo. Agora, a gente citou aqui, a cirurgia plástica é uma das pautas que o Evaldo traz aqui. Cirurgia plástica ao alcance de todos, né? Ficou evidente, não é, aqui pelo ambulatório que está implantado aqui no Santa Cecília, já esse claro. tempo todo que ele coloca isso, desde a época do nosso saudoso Milton Teixeira. A questão da inclusão social, porque muito pouca gente, Evaldo, tem essa visão da cirurgia plástica, né? E uma pessoa tem um problema, uma dificuldade... Vulgariza, né? Vulgariza. Tem gente que acha que vai fazer uma maquiagem. Eu não estou gostando disso, eu vou tirar, não sei o que lá mais. Aí, hoje em dia, tem companhias que fazem em prestações, em 10 prestações e tudo. Clínicas e populares. Que você consulta um médico que não é nem cirurgião plástico, e esse médico indica você para fazer com um cirurgião plástico. E você também não sabe se ele é. Então, ela não conheceu o cirurgião dela. E como é que você pode fazer uma cirurgia de uma pessoa sem você sentir o que realmente, psicologicamente, essa pessoa pensa a respeito dela? Porque você não pode, de maneira nenhuma, fazer a coisa aleatoriamente. Você, hoje em dia, tem computador para estudar, você faz, por exemplo, quer fazer plástica de lipoaspiração. Fotografa o corpo todo, estuda no computador o que pode fazer e mostra para a pessoa, pode fazer isso. É isso que você quer? Não, doutor, não é isso, eu quero mais isso, mais aquilo. Não vai fazer, filha, que não vai ficar bom. E aí a pessoa discute com você, às vezes? Não? Pode. Olha, meu filho, a consulta minha é aberta o ano inteiro, entendeu? Se quiser voltar para discutir, fazer... Porque o importante é o ser humano que está ali. Claro. Não é o importante você eu vou trazer benefício para este ser humano, vai trazer benefício. Então, se você vai trazer benefício, você faz. Agora, eu não vou alcançar o que psicologicamente ele acha que precisa, porque na realidade ele não precisa. É uma coisa interessantíssima que a mulher, ela não conhece muito o corpo dela. Você acha isso, Evaldo? Não conhece. Não conhece. Principalmente a região dorsal. Porque ela vê mais à frente. Não conhece porque ela não observa? Não observa, e quando ela tem um defeito assim que ela não gosta muito, ela põe defeito em outro lugar para não ver o pior. É verdade. É verdade. Isso é verdade, é verdade. Doutor, você confirma isso? É verdade, é verdade. Coisa de mulher, né? Você é um especialista em sexo feminino. Você atende de mulher ou eu estou há 52 anos nisso. Jura? Já Juro. tudo isso? É mesmo? 52 Doutor, anos. o apelo da imagem do corpo perfeito é muito forte no Brasil, né? E então, acredito que muitas mulheres às vezes exageram, de repente chegam no consultório com uma imagem, acham que o defeito dela está superdimensionando um defeito. Ou, de repente, quer fazer um nariz, uma boca igual uma atriz internacional, enfim. Como dizer não? Boca como de Angelina Jolie, por exemplo. Como explicar para essa pessoa que chega lá Aí você pega, né? A primeira coisa, você tem que partir, que o nariz, quando Deus soprou a vida no homem, ele não soprou pela boca, soprou pelo nariz. Então, o nariz é um órgão que respira. Então, você tem que partir da primeira coisa, que é o septo. Você faz uma tomografia computadorizada, vê se tem desvio de septo.
é o início. Aí você começa operando o septo e em seguida você, quer dizer, na mesma cirurgia. Agora, como é que você chega, que nariz ela vai querer? Ela estuda no computador. Você estuda no computador e vê, olha, o teu nariz fica bom isso. Não é adequado para o que você quer, por exemplo. Agora, mexer do lábio, por exemplo, preencher e tudo, com PMNA, por exemplo, é um perigo. Que sabe-se que está provado nos Estados Unidos que o PMNA carrega 2 anos uma bactéria com ele, a mesma bactéria que dá na válvula cardíaca. Então você pode estar muito bem com a boquinha assim bonitinha, de repente 2 anos explode o seu lábio. E aí acontece o quê? Acontece que perde o lábio todo. Perde o lábio. Tem que refazer. O que eles estão fazendo aí agora, nessas clínicas, ou mesmo até em consultório, injeção desse PMNA na nádega, está no Facebook, tudo, mulher com necrose grande, com perda de substância, por causa dessas infecções. E doutor, a questão da anestesia? A questão da anestesia é o seguinte, eu estava conversando sobre anestesia, que a pessoa pensa, anestesia local, ela não tem perigo. Não, anestesia local é o seguinte, você não pode passar de 35 miligramas por quilo de peso. O que é 35 miligramas? É um comprimido de melhoral cortado em 12 vezes. Então você não pode passar dessa fração de 12 por quilo de peso. Porque se você passa, por exemplo, para 45 miligramas por quilo de peso, você tem 12 horas para ter convulsão. Acho que mas a anestesia local. Não, ela é tóxica, é claro. E as pessoas têm a impressão que a local é mais tranquila. Não tem nada a ver com o outro. Tudo na vida você tem que fazer bem antes o estudo clínico da pessoa. Então, os exames têm que ser feitos, os exames de sangue, exame de urina, o raio-x de tórax. E tem que ser visto por um clínico. A cirurgia plástica não é uma maquiagem, né? Não, é uma cirurgia que existe risco, você tem que fazer com um profissional capacitado e competente, como é o caso do Evaldo aqui. A gente está em cima do break aqui, vamos fazer um rápido intervalo, voltamos já com o doutor Evaldo Bolívar e com a nossa Verônica Mendonça também, em instantes. Estamos de volta, este é o segundo bloco do nosso painel regional, que nessa edição, abre mais uma vez um espaço importante para debater e discutir a área da saúde, especificamente a cirurgia plástica, e com um dos maiores especialistas, das maiores autoridades, né, em todo o Brasil, que é o nosso doutor Evaldo Bolívar, né, um orgulho aqui para a cidade de Santos. Não estou jogando confete, porque o Evaldo não precisa absolutamente disso, né, nessa altura da vida, muito menos, né, e eu também, evidentemente, não preciso jogar o confete para ele. Aqui realmente é a realidade, né, um homem que marcou, né, pela capacidade, pela competência na área da medicina e especialmente na cirurgia plástica. E quem me ajuda aqui nessa entrevista importante é a Verônica Mendonça, companheira jornalista que está com a gente aqui em mais esta edição. Evaldo, tem algumas novidades, sempre novidades, né? Você falou para mim, você disse a mim, antes do programa começar, citou o nome de um equipamento, não é, de um aparelho, monoxímetro. O que é que você faz com esse aparelho lá na sua clínica? O que acontece é o seguinte, muita gente não sabe, mas o fumante, ele corre um perigo grande numa cirurgia ter uma necrose. Por exemplo, principalmente cirurgia de face, perder uma parte da face porque fuma. Então, você tem, hoje em dia, um monoxímetro, que é como se fosse um bafômetro. Ele mede a quantidade de monóxido, que é de carbono que tem no sangue, que tem no sangue do fumante. Então, ele deve ser sempre feito à tarde. Aí você tem a quantidade, mais ou menos. Aí você fala, olha, a senhora não vai fumar pelo menos 30 dias, mas com 15 dias a senhora volta aqui para fazer o teste outra vez. Aí você vê se ela está evoluindo, se não está evoluindo. Se não estiver evoluindo, não opera. Então entendeu? Proporciona uma grande segurança também para o paciente. Uma segurança para o paciente. Isso não existia, sabe? Não existia, e são coisas que estão trazendo benefícios para os pacientes. Porque o paciente que fuma, às vezes ele mente. Diz que não fuma? Diz que não fuma. Não, ele fuma, ele não fala que fuma, mas depois
Eu já tive caso assim, incrível, de uma pessoa que acabou de fazer a cirurgia, a hora que ela acordou, ela na janela fumando, escondido. Quer dizer, tem coisas assim, entendeu? No mundo tem de tudo. Então você tem que botar os enfermeiros, a equipe de enfermagem de guarda-costas, né? Fiscalizando lá os pacientes para ver se eles não cometem crimes contra eles mesmos. Né? Na medicina e no amor não existe nunca e nem sempre. Nunca nem sempre. Doutor, o implante de silicone, tem gente que faz pela frente ou por trás do músculo. Existe uma técnica melhor ou depende de cada paciente, do tipo de silicone? Não, tem que ser bem estudado, né? O silicone existe 3 tipos, né? Quer dizer, o silicone que é liso, a camada superior, o outro que é a rugosa, né? E o outro que é o poliuretano, que é uma outra fibra que coloca em cima. Esse dá menos Poliuretano. O poliuretano dá menos retração. Então, como é que você coloca por cima ou por baixo? Você tem que ver, se a pessoa não tiver cobertura para cobrir a prótese, você tem que colocar por baixo do músculo. Agora, se ela tiver cobertura, você coloca por baixo da glândula. Da glândula. O que é cobertura que você fala? Cobertura, a pele ela está com aquela mama pequenininha, micromama, em cima, grudada em cima. Então você tem que soltar a musculatura para colocar debaixo, porque a musculatura vai descolar proteger. A musculatura, né? A musculatura vai proteger, senão a prótese fica parecendo demais aqui em cima, entendeu? E você, embaixo, você fica com a glândula mamária e em cima você fica com o músculo. Agora, normalmente as pessoas fazem esse tipo de cirurgia por estética, né? Realmente, mas o que Tem acontece um é o corpo seguinte... mais adequado àquilo que elas sonhavam para si mesmas. Mas é uma coisa interessante também, porque é difícil de entender psicologicamente isso, mas, segundo dizem os psicanalistas, o único órgão sexual externo da mulher é a mama. E a mama tem muita influência, porque ao mesmo tempo também ela alimenta o mundo. A mama que dá vida ao mundo. Então ela tem muita coisa importante. Então, para a mulher é muito importante ela se sentir, porque faz parte de um contorno que chama contorno corporal. Sim. Entendeu? Você tá tudo bem, tem bumbum, tem que do seu mais daqui, porque olha de frente, está reto. Cadê o teu contorno? Falta o peito. Então, psicologicamente, você tem que ter contorno. Bom, é uma cirurgia. O cirurgião plástico, eu digo, é o psicólogo com o bisturi na mão. Você tem psicólogo na sua equipe? Não, tem um psicanalista. Psicanalista? Se houver alguma necessidade, a gente chama. Para fazer algum tipo de avaliação ali, avaliação, que fuja um pouco ali do seu doutor, controle, é isso? Os homens têm aderido mais aos tratamentos de estéticos, isso é fato, mas e na questão da cirurgia plástica, também tem crescido a procura pelo público masculino? Tem. E o que eles fazem? Olha, fazem muito, estão fazendo muito lipo também. Uma coisa que o homem opera demais é a mama, né? Porque quando nasce a mama no homem, ela chama-se ginecomastia. E ele queria tudo, diferente da mulher, ele queria tudo menos aquela maminha ali. Então você tem que tirar aquilo. Às vezes não tira nem a camisa porque fica com vergonha na praia. Vai andar na praia, entendeu? Dá de mamar na praia. Então, a coisa que ele quer é ficar livre daquilo. E o interessante... Agora, isso no homem é um problema estético ou pode gerar algum outro problema de saúde? Pode. Que aí é indicado mesmo. Quem era o futuro do Juscelino Kubitschek no Brasil era o ministro da Fazenda dele, que eu esqueci o nome agora. Mas na época em que ele era ministro da Fazenda, ele foi no Hospital dos Estrangeiros, no Rio de Janeiro, e o Pitangui examinou e ele estava com câncer de mama. De uma ginecomastia dessa. É muito raro, mas existe. É raro, mas dá. Mas existe. E ele morreu 4 meses depois. Com todo o tratamento. Que seria o futuro presidente do Brasil. Que coisa incrível, hein? Eu, sinceramente, essa informação eu não tinha. Você já tinha, né, Verônica? Eu já tinha essa informação. Que o homem poderia ter também... É muito raro, mas existe. Raro, mas tem. É bem raro. Difícil, né? Agora, então, eu acho o seguinte, muitas vezes você tem que tirar para evitar ter esse problema. Entendi. E doutor, no caso das mulheres, da lipo, a lipo já ultrapassou, a gente fala muito de prótese de silicone, mas a lipoaspiração, ela já ganha no consultório das próteses? Da prótese ganha. E a lipoaspiração você tem hoje em dia, já é permitido no Brasil,
o ultrassom pulsátil, que é uma cânula de 2,9 milímetros, que você emulsifica a gordura. O que emulsifica? O pessoal não lembra, porque emulsão de Scott é uma coisa de antigamente, ela fica a gordura branquinha e você fácil de aspirar. Então, você aspira com cânula fininha, por causa disso. Então, você consegue uma retração muito melhor, porque você não destrói o colágeno na camada superficial da gordura do ser humano. Isso foi minha defesa de tese de doutoramento na Universidade Federal do Paraná. A lipoaspiração é um procedimento que não é novo, né? Um procedimento já bastante antigo mas e é tradicional. Interessante porque evoluiu bastante. O primeiro mudou lugar nesses no últimos mundo tempos aí, que foi Evaldo? falado a lipoaspiração para médico foi no Brasil. Porque o Ilus, que inventou a lipoaspiração, quem tinha inventado era o Fischer, mas quem massificou foi o Ilus. Ele tinha sido convidado para vir no Brasil, ele tinha convidado para... Não foi proibida a vinda. Quando eu entrei de presidente da Sociedade Brasileira, eu o convidei para vir falar no Ceará, em 1981. E ele veio, mas aí os médicos brasileiros não permitiram que colocasse ele no programa. Então eu tive que alugar uma sala com o meu dinheiro no Congresso para ele falar no Congresso. Então, a primeira vez que foi falado no Brasil foi o Ilus, em 1981. E foi o primeiro lugar que ele falou sobre lipoaspiração no mundo. É o único jeito de tirar a gordura localizada é a lipoaspiração. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. E hoje em dia é muito mais seguro, entendeu? Você não perde mais sangue. Quer dizer, se você fizer o negócio dentro da técnica, você faz, não perde sangue nenhum, no mesmo dia, 4 horas depois, você está andando. Agora, eu acho que a pessoa tem que ficar no hospital 24 horas. Doutor, é fato que nos últimos 20 anos a cirurgia plástica se popularizou no nosso país, né? Só que ao mesmo tempo nós assistimos na mídia muitos casos de erros grotescos de cirurgia plástica. Nesse sentido, na contramão disso, o Conselho de Medicina do Estado de São Paulo diz que 97% dos médicos que têm processos relacionados à cirurgia plástica, eles não são cirurgiões plásticos habilitados, né? Então, quais os conselhos e os cuidados para o paciente que está nos assistindo, para ele escolher o médico com segurança, fazer um procedimento com mais segurança possível? É uma pergunta importante, um assunto bastante importante, não é? Como em todos os segmentos, tem as pessoas corretas e aquelas que não são tão corretas assim. O Evaldo vai responder, mas daqui a pouquinho nós estamos em cima do intervalo. Vamos para um rápido break e voltamos já já. Esse é o terceiro e último bloco desta edição do Painel Regional, que abre mais uma vez espaço importante para discutir saúde e, em especial, a cirurgia plástica, aqui com um dos maiores especialistas que a gente tem no país, o Dr. Evaldo Bolívar, né? E com a participação importante da nossa Verônica Mendrona também. Programa gravado, você não participa via telefone, mas com certeza, né, acompanhando uma série de dicas e explicações importantes, né, de informações aqui com o Dr. Evaldo. E a Verônica deixou uma pergunta importante no bloco anterior, com a questão perigosa, né, Evaldo, de cirurgiões plásticos que não são cirurgiões plásticos, mas que praticam a cirurgia plástica. A Verônica pode repetir o índice aí, né? 90 e tantos por cento. Segundo o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, 97% dos médicos que têm processos relacionados à cirurgia plástica, eles não são cirurgiões plásticos habilitados para fazer o procedimento. E então, como é que os caras se metem? Perguntava quais são os cuidados não, que... É uma coisa interessante. Porque se metem a cirurgião plástico? Porque agora é o seguinte, para você ser um cirurgião plástico, por exemplo, aqui no Santa Cecília tem um serviço de formação de cirurgião plástico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e da Santa Cecília. O que acontece? Para você ser um cirurgião plástico no Brasil, é muito difícil, porque você tem que fazer prova para cirurgia geral. Aí você tem que fazer 2 anos de cirurgia geral. Depois que você entende tudo de cirurgia geral, você faz prova para cirurgia plástica. Aí você tem que fazer 3 anos de cirurgia plástica. Depois que você faz 3 anos de cirurgia plástica, você tem que fazer prova dentro da Sociedade Brasileira para ter o título de especialista. Então quer dizer que você estuda 6 anos de medicina e 5 anos de especialização para ser cirurgião plástico? 11 anos. 11 anos. Você acha que é fácil? Não, é difícil. É difícil. Então a pessoa tem que querer muito ser cirurgião plástico, porque na minha concepção, nesses anos todos que eu trabalho em cirurgia plástica, que são mais de 50 anos, eu tratei dos queimados do circo de Niterói. Eu comecei trabalhando no dia 17 de dezembro de 1961.
nos queimados do circo de Niterói. Então, esse tempo todo que eu tenho, eu vejo que nós somos limitados, você está entendendo? Você tem que aprender muita coisa, você tem que ter modéstia. Às vezes, eu saí muitas vezes do Brasil, uma vez eu viajei da Europa até São Francisco para ver um médico dar 3 pontos no rosto, que era uma coisa nova que ele tinha inventado. E aí o que aconteceu? Além disso, eu vi o anestesista dar uma anestesia diferente. Aí eu falei, o que é isso? Ele falou assim, anestesia, essa é uma anestesia de baixo fluxo. Não se fazia no Brasil. Aí eu chamei meu anestesista e foi lá para aprender a fazer anestesia de baixo fluxo. Outra coisa que também, hoje na anestesia geral, tem uma garantia que chama-se BIS. É uma monitorização, igual você faz do coração, você faz do seu cérebro. E a pessoa dormindo tem o nível do sono dela. Então você não dá uma gota de anestésico mais. Acaba a cirurgia, 4 minutos, 5 minutos, a pessoa está acordada, porque ela não toma anestésico a mais. E isso tem em Santos, isso está disponível? Tem em Santos, e foi trazido para cá também, e na realidade, quem começou isso no Brasil foi um ex-aluno do Santa Cecília, que chama Mansur, que estava em Juiz de Fora, e ele que trouxe para cá, para Santos. Doutor, então o paciente que está nos assistindo e tem vontade de fazer uma cirurgia plástica, ele precisa ter segurança no profissional, verificar se ele é devidamente habilitado na Sociedade de Cirurgia Plástica? Esse grupo aí citado pela Verônica, de processo que acontece, 97% dos médicos que são processados não são especializados em cirurgia plástica, mas eles fizeram cirurgia geral. Fizeram cirurgia geral e se aventuram. Às vezes é só clínico também. Clínico? Porque nem cirurgião aí você fala assim, mas por que Mas o cara se aventura nisso o quê? Por grana? Dinheiro? Por dinheiro, Porque você fala assim, dentro sabe, não existe esse negócio de pensar que é coisa de beleza. É uma cirurgia, como se eu fosse operar um coração, como se fosse operar um cérebro. Uma cirurgia plástica tem que ter todos os requisitos para você preencher. Como toda cirurgia tem risco. É claro, você tem que ver em tudo. E doutor, dentro da cirurgia plástica, dentro de várias técnicas, ou ali na lipo, na prótese de silicone, na cirurgia das pálpebras, tem alguma que tem mais riscos do que a outra ou não? Não, eu acho que o risco está mais ligado ao tempo cirúrgico. Se você fizer um tempo cirúrgico acima de 6 horas, você tem mais risco. E outra coisa também é a quantidade por exemplo, numa lipo, a quantidade de sangue que você perde. Então, tem muita coisa que o cirurgião, só quem faz cirurgia plástica, teve aula disso. Porque quem não teve, faz lipo sem saber. E na lipo, por exemplo, tem uma quantidade de gordura limite ou para retirada ou não? É o único lugar do mundo que começou isso foi o Brasil. Entendeu? 5% sem anestesia local, sem infiltração local, que pode ser feita com a adrenalina, 5% do peso corporal. E quando tem a infiltração, é 7% do corpo corporal, não pode passar. Se você tira a gordura, só 7% do peso corporal da pessoa. 7% de gordura equivalente ao peso da pessoa. Ao peso corporal. Senão você pode causar o quê? Um déficit? Pode causar igual uma hemorragia, você pode causar queda de pressão, você pode causar problemas mais... Era comum acontecer alguns problemas aí, até problemas mais sérios, né? E até óbito, né? Com relação à lipoaspiração, a gente teve alguns casos aqui... Mas em relação mais à perfuração Mas há muito tempo não se ouve falar em nenhum tipo de problema, né? Ou seja, a lipoaspiração parece que evoluiu, como você disse. A cirurgia plástica evoluiu muito. A cirurgia plástica como um todo, né? Se você for comparar o tempo que se operou, que teve aquele problema, a quantidade de pessoas que operavam, e quantos operam hoje, você vê, um ambulatório aqui do Santa Cecília, operaram mais de 600 pessoas num ano. Quer dizer, então, se você vê, quer dizer, vamos dizer, com zero, o Santa Cecília foi zero problema, entendeu? 0% de problema, 600 e tantos casos. Agora, o Evaldo fala que vai lá, observa no computador, desenha o corpo da pessoa no computador e tal, o nariz adequado e tal. E há 50 anos?
Fazia como? Bom, mas também o que acontece é o seguinte, naquela época não tinha lipoaspiração. Não tinha, né? A plástica de barriga com uma cicatriz Grande. né? E também tinha que ver a parte respiratória, essas coisas. Plástica de mama com cicatriz, não tinha prótese de mama. A prótese de mama... Não tinha um monte de coisa que tinha tem um hoje, monte de né? coisa, depois foi colocando. O cara tinha que ser herói, né? Realmente... Olha, eu vou te contar. Herói tem uma habilidade Mas ali, né? era interessante que no né? começo, o cirurgião plástico tratava de cirurgia de cabeça e pescoço, câncer de parótida a gente tratava de cirurgia de mão, entendeu? Então ele tinha outras influências também, entendeu? Agora já tem cirurgião de mão, cirurgião de cabeça e pescoço. Doutor, antes de vir para cá, houve uma estatística que me assustou um pouco, de certa forma, né? Eu estava vendo que o número de cirurgias plásticas entre adolescentes de 14 a 18 anos mais do que dobrou de 2008 a 2012. Foram 37 mil procedimentos em 2008 para 91 mil em 2012 nesse público. E no público adulto não cresceu de forma tão abrupta como no público de 14 a 18 anos. O senhor acha que é muito precoce fazer plástica nessa idade? Vamos supor, vamos falar a colocação de prótese, né? Uma menina de 14 anos chega para você colocar uma prótese. Eu somente colocarei essa prótese se vier um pedido do mastologista dizendo que essa mama não vai desenvolver e que tem que colocar a prótese, que está tendo problema psicológico dessa menina de relacionamento. É coisa tão interessante, gente, que o ano passado teve um caso, de uma menina, que ela estava marcada a cirurgia dela, de coisa, com tudo isso passado, tudo, e ela estava na escola, uma menina tomou o namorado dela, ela foi lá, bateu na menina por causa do peito, entendeu como é que é? E o pai não deixou ela operar, entendeu? Por quê? Quer dizer, são problemas psicológicos. Agora, eu pedi para o ginecologista também e para o mastologista, que depois aí eu fiz. Muito bem, doutor Evaldo, podíamos continuar essa conversa aqui por mais, sei lá quantas horas, mas o tempo acabou, infelizmente, né? Mas com certeza você vai voltar aqui ainda este ano para trazer mais novidades na área da cirurgia e explicar para o telespectador, né? Dar suas dicas importantes, informações importantes nessa área não menos importante da medicina. Obrigado e parabéns sempre pelo trabalho importante. Eu queria agradecer ter vindo aqui e queria dizer também que quem assistir o programa, por favor, tome nota das perguntas que eles querem fazer para a próxima vinda. Com certeza. Obrigado, Verônica, também por estar conosco. Eu que agradeço. Prazer receber você e agradecer mais uma vez você que está aí do outro lado acompanhando a gente. O Painel Regional fica por aqui. Você segue a programação normal da TV Santa Cecília. Lembrando também que de segunda a sexta, à 1h30 da tarde, a gente tem o Painel Regional Debates, tá bom? Tchau, obrigado.